Olá pessoal, vamos começar nossos estudos emergenciais. Então, matemática discreta. E primeiro que eu queria fazer é revisar o que nós já estudamos. Então, primeiro é transformações. Então, o que é uma transformação? Nós já damos para a transformação a definição exata, mas falando nas palavras simples, podemos falar que uma transformação é uma regra que coloca para cada elemento de um conjunto um elemento fixo de outro conjunto. Então, para cada elemento do primeiro conjunto, que se chama domínio, nós colocamos somente um único elemento do segundo conjunto B, vamos falar. Então, transformação temos que primeiro logo indicar os conjuntos. Então, esse é conjunto A, é conjunto B. Então, nós estabelecemos uma transformação de conjunto A ao conjunto B. Então, para cada elemento A, nós escrevemos f de A é algum B. Então, ou na outra forma que podemos escrever, f passa A ao B. Então, nós estudamos a classificação de transformações. A transformação também pode ser chamada de função. Então, primeiro, a transformação se chama injetora. Se ela possui a propriedade seguinte, então, para cada A1 de A e A2 também de A, se f A1 é igual f A2, é que segue logo que A1 é igual a 2. Então, isso significa que os elementos, quaisquer dois elementos diferentes na transformação f injetora, eles vão para os elementos diferentes. Não pode ser que f seja injetora, então, e ela passa dois elementos diferentes a um elemento. Então, por exemplo, podemos desenhar isso se A é este conjunto, B é este conjunto, então, nós podemos escrever, desenhar assim. Então, essa é injetora, mas essa transformação a um elemento, que é outro, não é injetora. E agora, outra propriedade muito importante de transformações é a propriedade de ser sobreinjetora. F se chama sobreinjetora se para cada B minúsculo de B existe uma pré-imagem. Isso significa que f de A é B. Então, aqui temos elementos 3, por exemplo, e aqui 3. Então, essa transformação não é sobreinjetora porque este elemento não tem pré-imagem. E essa transformação por exemplo, assim, é sobreinjetora. E um conceito muito importante em qualquer área de matemática é
conceito de transformação bijetora. Então, f se chama bijetora se ela é, ao mesmo tempo, injetora e subinjetora. Então, vamos agora resolver alguns exercícios. Então, vamos imaginar que temos dois conjuntos A, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 7, 10, 13, 16. Então, entre esses conjuntos, nós estabelecemos uma transformação f. F de A a B, f de x, funciona de forma seguinte: f de x é 3x mais 1. Então, primeiro, na verdade, temos que demonstrar que essa transformação nós estabelecemos a mesma transformação, pela definição. Mas isto é bem compreensível. Então, agora, podemos calcular tudo. F de A é igual a... Desculpa. F de 2 é 7. F de 3 é 10. Então, F de 4 nós podemos calcular. Vamos ter 13. E F de 5 é 16. Então, temos que verificar se essa transformação é injetora e subinjetora. Então, é claro que quaisquer dois elementos diferentes vão para elementos diferentes. Então, essa é injetora. E para verificar se ela é subinjetora, então temos que, para cada elemento de B de imagem, encontrar uma pré-imagem, pelo menos uma pré-imagem. Então, para elemento 7 temos pré-imagem 2, para elemento 10 temos pré-imagem 3 e para elemento 13 temos pré-imagem 4. Para 16, 5. Então, essa transformação é injetora e subinjetora. Então, ela é bijetora. Agora, outro exercício. Então, mais uma vez que eu queria falar que aqui, como os conjuntos são finitos, então podemos somente verificar construindo uma tabela de valores. Agora, vamos considerar o mesmo problema, só que essa regra mesma que vai ser estabelecida, só que conjuntos vão ser diferentes. Então, A é N e B é N também. Conjunto dos números naturais. Então, neste caso, vamos imaginar, vamos primeiro verificar que a transformação se a transformação é injetora. Então, x1 e x2 são naturais. E vamos imaginar que f de x1 é igual a f de x2. Pela definição, 3x1 mais 1 é igual a 3x2 mais 1. Temos 3x, 1 menos x2 é 0, então x1 é igual a x2. Então, na suposição que é uma transformação, que temos dois valores de função são iguais, temos que argumentos também são iguais. Por isso, essa transformação é injetora. Agora vamos considerar
o problema se ela é subdiretora. Então, não tem método comum para método universal para verificar se uma transformação é subdiretora. Aqui podemos adivinhar pela intuição que o elemento 1 não tem pré-imagem. Então, não existe elemento x tal que f de x é igual a 3x mais 1 é igual a 1. Então, sim, com certeza esse elemento existe, ele é zero, mas zero não pertence ao conjunto de todos os números naturais. Ou, por exemplo, podemos falar que também para 2 não existe x, porque cada elemento que tem essa forma, ele tem resto 1, quando dividimos por 2. Então, essa transformação é injetora, mas não é subdiretora. Agora, um exercício seguinte. Temos uma função, matrizes, f de matrizes M é uma transformação de conjunto de todas as matrizes a conjunto de todos os números reais. Então, e essa transformação funciona do método seguinte, igual determinante. Então, aqui é conjunto de todas as matrizes com coeficientes reais de tamanho 2 por 2. E aqui todos os números reais. Então, para calcular o valor da função, temos que calcular o determinante de uma matriz. Então, temos que verificar se essa função é injetora e subdiretora. Então, primeiro, não é injetora. Por quê? Porque temos duas matrizes. Uma matriz A é 0. Então, 0 significa aqui uma matriz 0. Então, é essa matriz. 0, 0, 0, 0. E uma outra matriz é, por exemplo, vamos falar B. B0, 1, 1. Essa matriz. Então, podemos calcular que determinantes dessas matrizes são 0. Então, determinantes são iguais, valor de função dessas matrizes são iguais, mas as mesmas matrizes não são iguais. Então, dois elementos diferentes passam a um elemento. Isto significa que a função não é injetora. Não é injetora. Por outro lado, para cada número real A, vamos falar que é um número real, podemos construir uma matriz cujo determinante é igual a. Então, esse é A1, 0, 0. Determinante dessa matriz é A. Por isso, essa função é subdiretora. Então, é isso que tem a ver com funções e transformações. Então, agora vamos falar um pouco sobre relações binárias. Então, primeira é relação de equivalência. Então, o que é relação de equivalência? Primeiro, relação binária é um subconjunto de
produto cartesiano de dois conjuntos. Então, se nós consideramos dois conjuntos iguais, quadrado cartesiano ou sim, quadrado cartesiano, então relação binária definida nesse conjunto é qualquer subconjunto de produto cartesiano de quadrado cartesiano de um conjunto. Então, uma relação binária se chama reflexiva se para qualquer x de A o par pertence a Rho, essa relação binária. Então, nesse caso se chama reflexiva. Então, se tem essa propriedade para quaisquer x, y, z de A, se x, y pertence a Rho e y, z pertence ao Rho, então x, z pertence ao Rho. Então, neste caso, nossa relação binária se chama transitiva. E terceira propriedade importante, se para quaisquer x, y do conjunto A, se x, y pertence ao Rho, segue yx pertence a Rho. Então, neste caso, a relação binária se chama simétrica. Então, isso significa que e definição. Agora, uma relação binária se chama equivalência se ela é ao mesmo tempo reflexiva, transitiva e simétrica. Então, relações de equivalência, elas têm um papel muito importante nas matemáticas. Por exemplo, relação de equivalência é relação de paralelidade entre as retas ou entre os planos. Então, o que mais pode ser? Pode ser a relação entre todos os triângulos de um plano, essa relação de ser semelhante. Então, também é uma relação de equivalência. Então, o que é mais importante é o teorema sobre a relação de equivalência. Então, cada relação de equivalência definida em um conjunto faz partição desse conjunto em assim chamadas classes de equivalência. Então, classe de equivalência é um subconjunto de propriedade seguinte. Então, cada elemento, se nós